Boa noite a todos. Hoje nós temos o tema Dai a César o que é de César. Da nossa doutrinária da CELSIM, pedimos a Deus que nos oriente nos trabalhos da noite de hoje. Graças a Ele, nós temos esse recurso para nos mantermos unidos, passando o seu Evangelho. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte do capítulo 9, parágrafo 5. Então, os fariseus, como Jesus não perdia a oportunidade de aplicar uma lição, os fariseus não perdiam a oportunidade de ver se Jesus entrava em contradição para eles o condenar. Então, eles se reuniram, inclusive chamaram os seus discípulos e pediram que os discípulos mesmo o interrogassem sobre a questão se era lícito pagar o tributo a César. Jesus, como tinha sabedoria nata, já veio sabendo do que iria acontecer aqui na sua estadia no mundo material, na sua missão. Então, deu a resposta que eles ficaram sem argumento para o reprovar. Mandaram seus discípulos com os herodianos. Herodianos eram aqueles adeptos da seita ou partido político que perseguia Jesus. Então, eu acredito que seja uma seita ou partido político originado de Herodes, não é isso? E Jesus respondeu para Pedro. Jesus, conhecendo sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo mostrado, ele disse assim: de quem é essa inscrição? Esta imagem que disseram-lhe: de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é da matéria, fica para a matéria. O que é espiritual, volta para Deus. Então, eles não tiveram argumento e saíram e se admiraram da sua resposta. Mas com isso também, eles não se intimidaram para continuar a perseguição. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, São Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. A questão proposta por Jesus era motivada pela circunstância do que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. Então, se organizaram para repelir esse imposto, não cobrar, porque também tinha alguns casos abusivos de cobrarem a mais e também cobrarem com violência. E o povo judeu já estava sofrido demais com as arbitrariedades dos romanos.
Essas arrecadações não eram voltadas para o melhoramento das questões do povo. Era para sustentar os poderosos no conforto deles próprios e nas questões deles particulares. É-nos permitido pagar. Dela Diga ela para vir buscar que eu estou ocupada ali em cima, viu? Não tendo nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque de acordo com a resposta, botava Jesus ou contra os romanos ou contra os seus dissidentes, os judeus. E Jesus, como tinha terceira visão, como tinha sabedoria, já vindo do alto, e Jesus era bem assistido, então a resposta ficou neutra e eles não puderam fazer nada. Evita a dificuldade, dando uma lição de justiça, dizendo para restituir a cada um que lhe era devido. Isso se emprega hoje em dia a nós aqui. O que é que acontece? É devido pagar impostos, porque hoje em dia a situação não está muito diferente. Principalmente no nosso território brasileiro, é um dos países que mais cobram impostos. Então, é lícito pagar, vamos pagar. Agora, se a gente tiver condições de trabalhar para que desmascarem aqueles que cobram impostos abusivos ou desnecessários, a gente faça. Se a gente não tiver condições e tiver uma oportunidade de dar uma força para quem faz, nós devemos estar juntos para que diminua essa situação, amenize mais e possamos beneficiar a todos, não a nós em particular, cada um em particular. Não adianta eu ir lá, por ser conhecido de um político, e dizer, me isente aqui dessa taxa. Então isentou só de Nilete e o resto da população, que muitas das vezes é mais necessitado de isenção de que eu próprio. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, não. Não vamos nos apegar somente a isso. Ela abrange outros setores que não só essa taxa de impostos. E eu pesquisei outras obras e achei algumas coisas e vou falar de algumas parábolas e que ele não condena que você vá e procure o meio de subsistência, mas que não faça disso o essencial, o primordial. Nós vamos chegar até lá. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquela que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Então, por que eu vou reivindicar uma questão que só vai beneficiar a mim? Deus não se serve disso.
todo o nosso trabalho aqui nessa existência foi para que possamos abranger todos os povos. O próximo, o trabalho que fizermos tem que beneficiar o próximo. Beneficiando o próximo, vem o benefício para nós. Isso a gente não deve esquecer. Vamos continuar nas outras pesquisas que foi achado em outros livros. Também nos evangelhos dos discípulos, dos evangelistas. Não é isso? É preciso que usemos as coisas materiais, mas, porém, todavia, não façamos destas, na nossa vida atual, a prioridade ou preferência, pois são transitórias. As coisas materiais a gente precisa ter dinheiro para comprar comida para nossa subsistência. Nós precisamos ter uma moradia para nossa proteção. Mas para conseguir isso, a gente tem que ter o esforço próprio para conseguir não ficar dependendo dos outros, nem tirar de quem tem, que trabalhou e tem a posse, a gente tirar para nosso conforto, de jeito nenhum. Dá mais importância às coisas espirituais. O importante é isso. Consiga o progresso material é necessário para nosso conforto de descanso, para a próxima labuta, para o nosso alimento, para que possamos ter energia para esta labuta. Porém, não é tudo. Não é todo o tempo que vamos trabalhar para conseguir bens materiais, mas reservar tempo para o nosso alimento espiritual. Agora, isso aqui foi no Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus 6, de 19 a 23, Lucas 12, de 32 a 34. Desprendimento das coisas terrenas. Não procurais realizar na terra vossa felicidade, quando isso esteja em oposição à felicidade eterna do vosso espírito, na imensidão. Da imensidade, certo? Então, quando eu procuro a felicidade aqui na Terra, e só isso, eu estou comprometendo a felicidade na eternidade. Essa felicidade da eternidade eu consigo angariar através dos dons, através das coisas boas que eu faço. Se estou conseguindo a felicidade agora, em detrimento à minha evolução espiritual, eu não vou achar felicidade no mundo maior. Então, estou pondo em risco esta oportunidade. Oposição à felicidade eterna do nosso espírito na imensidade. Segundo Pedro, está aí 1 e 4.
herança incorruptível, incontaminável, guardada para nós nos céus. Quando a gente pratica alguma coisa de boa, esta herança está lá guardada, está em nós guardada. E essa não tem corrupção. Essa não há, como é que eles dizem aqui, incontaminável. Ela não se contamina. Você fez o bem está ali pronto. Vai contar para você. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, porque a gente já sabe, né? Amará a um e odiará a outro. Lucas 16, 13. Quem acumula tesouros materiais não é rico para Deus. Viu aí? O que serve são os tesouros espirituais, os tesouros morais. Isto é que a gente tem que ver o que é que a gente está fazendo até aqui. Dá tempo, porque não posso mudar lá atrás, mas daqui para frente, com grande esforço, porque não é pouco, por favor, eu tiro por mim, é um esforço sobre-humano para a gente conseguir andar na linha, a gente agradar a Deus, a gente agradar ao próximo, que dá no mesmo. Você só agrada a Deus quando você agrada o próximo. Agradar é o quê? Beneficiar o próximo. Se for benefício só para mim, tá aí uma das doenças, uma das chagas da humanidade, o egoísmo. Não é rico para Deus. Aqui porque tá pequenininho aqui, ó. Tesouros tesouros materiais são para serem distribuídos na terra. Eu já falei isso em outras palavras. Então, eu botei assim para eu lembrar. Então, o que é que você tem? Você vai deixar. Que tal, enquanto você está, com discernimento, você distribuir, para quando, você desencarnar, não ter que as pessoas estarem brigando por aquilo e deixando de vibrar positivo para seu espírito, porque nós vamos precisar, porque somos espíritos corrompidos, que nos dá trabalho a nós mesmos de trabalhar isso, de nos melhorar, de darmos a guinada, de nos favorecermos com boas ações. Jesus paga o tributo. Os que cobravam impostos perguntaram a Pedro: teu mestre não paga as 2 dracmas, que eram as moedas pagas naquela época de impostos? Era só cobrado dos estrangeiros. Aos filhos da terra, os filhos da terra eram isentos.
Aí Pedro sai. E por que Pedro? Porque as pessoas sabiam que Pedro e Jesus tinham mais afinidade do que com os outros discípulos. E eles pegavam Pedro para tentar. E Pedro era assim, um pouco afoito, não é isso? E Pedro não era destemido. E foi lá e questionou Jesus. Jesus aí responde. Pediu para que, com o dinheiro da pesca, pagasse o tributo deles. Do seu trabalho. Então, o que é que acontece? Jesus estava sempre perto desses homens simples. E ele não deixava de colaborar para o sustento deles. Porque não ficou a dependência dos seus discípulos. Então, com esse, houve a estranheza, mas, mestre, nós somos da terra. Ele disse, mas eles cobram, estão cobrando. E aí ele evitou mais uma vez uma dissensão, um contratempo, uma discussão, uma situação desagradável. Embora ele soubesse que os discípulos, como eram, hebreus como eram, eles procuravam ensejo para se isentarem das obrigações. Então ele fez a média. Ele já sabia como era a situação dos seus discípulos. Então vamos embora pagar, e a gente segue o caminho na nossa obrigação. Dizem que ele mandou ir e vá, pesca, pega o peixe lá no mar, abre a boca, que você vai encontrar os dois, como é o nome? As duas dracmas. E encontrou. Mas tudo isso é simbolismo. Era o dinheiro da vinda, do negócio deles. Que o negócio daquela época era a pesca. Jesus aproveitou o evento para dar lição de humildade e submissão. Humildade e submissão. Vocês há de notar que ele era submisso, mas ele não se isentava de procurar passar para cada um o direito e como lutar para a liberdade de cada um. Seu reino não era deste mundo. Sua missão era de natureza espiritual, não dando a vitória da razão e da verdade. Então, ele não estava nem aí para as coisas materiais, porque o reino dele não era desse mundo. Então, o que ele queria, sempre e sempre, era essa vitória da verdade. É assim, o proceder é assim. O não proceder, não é assim. Não é assim. Então, é sim, sim, não, não. Com Jesus era assim. Então, nós já sabemos disso. E por que a gente fica ainda no muro? Talvez, quem sabe, talvez possa. Então eu vou, não vai dar em nada, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não é por aí.
nós temos um modelo e guia, que é Jesus. Então, na dúvida, se Jesus estivesse aqui, faria o quê? Em nome de Deus. Fale, o que é que eu devo fazer em nome de Deus? E se fosse Jesus, o que é que ele faria? Então, é fácil a gente tirar. Ainda mais nós espíritas, porque tantos recadinhos que já vieram, tantas obras, esses espíritos é num esforço extraordinário que ficam mandando as mensagens para a gente. Se eu mostrar o livro que eu tirei, esses dados, vocês não vão acreditar como está esse livro. Você tem que pegar de leve, porque senão ele dissolve na mão da gente. Vamos lá, Mateus 25, de 14 a 30. Lucas 19, 11 e 27. Parábola dos talentos. Para o mundo, Deus foi injusto. Não sabia distribuir sua justiça e sua graça. É claro, não ia entender, principalmente para os poderosos. E naquela época todos se achavam poderosos. Formavam-se as castas, formavam-se os partidos políticos e quem era aceito se achava poderoso também. Se achava melhor, se achava o puro. Então, não. Para os mundos. Então, quando Jesus chegou e disse, não, eu quero falar aqui de Deus. Deus é justo. Quando passa a dar alguma coisa para alguém e outros não têm, isso é injusto. Como nós somos necessitados, esses sacerdotes que tudo têm, ainda chegam esses impostos para eles ostentarem, para eles usufruírem. E nós estamos passando necessidade. Mas são oportunidades, inclusive para os sofredores mais humildes, porque nós temos que nos manter com humildade. Porque os poderosos estão roubando ou estão massacrando os mais fracos. A gente vai fazer o mesmo? Nós temos que nos manter em nossa posição digna, de fé, de confiança e de paz. A sua justiça e a sua graça. Aí botou 5, 2, 1, para cada um. O único talento foi devolvido sem lucro, por conta do ciúme e da inveja. Então, falava-se também dessa distribuição, porque deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e a uma pessoa deu uns talentos. Aí, mas Jesus já sabia quem tinha capacidade, quem tinha condições de trabalhar a quantidade de talentos doados. E esse único talento, ele não foi multiplicado, os outros foram. Estava certo, então. O talento, olha, inveja, ciúme e inércia. Por isso que ele não foi, multiplicado. Porque fica de olho, olha, eu ganhei um só, e aqueles assim, xingam o nome feio, ganharam mais que eu. Por quê? Esse cara aí é Deus, viu?
Esse cara aí, ele está dizendo, esse cara aí é injusto. E aí, aqui, o talento azinhavrado de zinabre, porque quando você guarda o dinheiro, ele dá mofo, dá zinabre, dá salito, dá tudo. Guardou o bem, então enferrujou, ferrugem, foi designado ao que mais se esmerou na multiplicação do talento. Então, foi pego esse único talento e dado para aqueles que fizeram multiplicar os talentos que ganharam. Então diz, quem muito tem, muito será dado. Eu tenho muitos dons, então me será dado o quê? A oportunidade de trabalhar esse dom. E nós temos o dom de trabalhar o Evangelho. Nos foi dado. Agora, como é que eu estou agindo quando eu deparo? Cadê ele? Está aqui. Com o Evangelho. E aí eu não terei o constrangimento de ver aquele único talento que me foi dado e que eu não fiz multiplicar e foi entregue a outra pessoa mais eficiente. De ver nossa moeda ser passada a outro que foi previdente e obediente às ordens do Senhor. Essa desobediência nossa para conosco mesmo, temos o potencial de fazer alguma coisa e não fazemos por comodidade, por preguiça ou por ambição à coisa alheia, porque queremos tudo pronto, vindo das outras pessoas que se esforçam. Os talentos são as virtudes. Vamos fazer crescer. Ismael. Esse Ismael, eu não sei se foi uma pessoa ou é Ismael, o anjo, nosso protetor. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a vocês a paciência. Agradeço a oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem para todos. Beijão. Viva Jesus!